Bom dia, Grupo Plantaí. Eu sou o Luiz. E eu sou a Ana e você está ouvindo o Plantcast, o maior podcast de economia do país. E hoje a gente vai falar sobre o modo de ação dos fungicidas. Mas e aí, Ana? Primeiro a gente não devia lembrar o pessoal de qual que é a função de um fungicida? Com certeza, pelo que eu sei, tem a ver com o combate de fungos, né? Acho que é isso mesmo. Os fungicidas funcionam tipo um protetor das plantas, meio que impedindo, matando ou inibindo o crescimento de fungos nelas. É como se fosse um defensivo agrícola. Ah, sim, mas o que é um defensivo agrícola mesmo? São as substâncias químicas, orgânicas ou biológicas que têm o objetivo de proteger as culturas agrícolas de pragas. Entendi agora. Então vamos para o assunto central. O que é, de fato, o modo de ação dos fungicidas? Olha, eu acho que antes a gente devia falar sobre como eles são classificados. Mas a gente tem que lembrar que agora é a hora do nosso bloco comercial. Então vai lá, Fundação Tucano Cacareco. Você tem uma fazenda de bovinos e gostaria de aumentar sua produtividade? Nós da Fundação Tucano Cacareco temos a solução para você. Com os novos Cacareco Glasses, suas vacas pensarão que estão em um pasto e produzirão como nunca antes. Tudo isso faz parte de um método da Turquia recente que vem se mostrando ultra promissor e moderno. Uau! E isso tudo por um preço que cabe no bolso. Ligue para 4002-8922 para mais informações. Que bacana! Vocês podem adquirir os produtos da Fundação Tucano Cacareco nos links que estão na descrição. Nossa, realmente, Ana, os produtos da Fundação Tucano Cacareco são fenomenais. Eu uso eles diariamente, posso recomendar todos eles. Nota 10 aprovado aqui pelo Plantcast. Você Agora, usa de vaca? é uma história complicada. Agora, voltando ao assunto, os fungicidas, eles podem ser divididos em orgânicos e inorgânicos, né? Sim! Os orgânicos são classificados por grupos químicos e cada grupo pode conter um ou vários ingredientes ativos. Como, por exemplo, a gente tem o grupo químico acilalaminato. Eu tô lendo aqui no meu papelzinho. Teleprompter. Óbvio. É. Anilida, o benzimidazol, benzotiadiazol, todos esses têm os ingredientes ativos dele. Uhum. São muitos. Vamos continuar. E os Já inorgânicos? já os inorgânicos, eles foram baseados em compostos inorgânicos como enxofres e íons metálicos, cobre, estanho, cádmio e mercúrio. Eles são tóxicos aos fungos. E os mais utilizados desse grupo são o enxofre e os fungicidas cúpricos, que são o hidróxido de cobre, sulfato de cobre, óxido cuproso e outros. É realmente muito bacana. Eu sei que os fungicidas também são divididos em relação à sua mobilidade. Tipo, eles podem ficar imóveis, ficam externos ao tecido vegetal, formando meio que uma barreira química. O que você acha da gente meio que citar os principais grupos? Eu acho que é bom. Beleza. Vamos começar aqui falando eles, né? Tem os inorgânicos, que tem o enxofre e os cúpricos. Os orgânicos, que tem o ditiocarbamato, isoftalonitrila, cloro aromático, organoestânico e fenilpirrol. Também tem os sistêmicos, em que ocorre a translocação dos fungicidas via sistema vascular da planta. E como os principais grupos desses, a gente tem o benjimidazol, carboxamida, fosfototioato de arila, consegui, acilalanato, fenilamida, acetamida, morfilina, piridilamina, piridimina, imidazol, triazol e estribulina. E por fim, a gente vai ter os mesotérmicos, Nossa, quase que eu que, esqueci desses. Pode falar. que apesar de não atingirem o sistema vascular da planta, o fungicida vai atravessar ou se mover no limbo foliar da planta. E como principais grupos desse, a gente vai ter a piraclostrobina, trifloxcrovina e mandelamida. Nossa, De... eu queria dar o nome do meu filho de trifloxistrobina. Que legal. Não, não queria. Enfim, vamos continuar. Claro. Os fungicidas também podem ser classificados quando seu princípio geral de controle. Meu Deus, Eles, pode ser classificado como tudo, hein? eles têm muitas classificações. Eles Percebi. podem, eles podem ser protetores,
que vai inibir a germinação de esporos e formar uma barreira que impede a penetração do fungo na planta. Após ser aplicado, ele vai formar uma barreira protetora, por isso o nome dele é fungicida protetor, Nossa, que autoexplicativo, hein? antes que o fungo se instale ou se desenvolva no vegetal. Então ele vai chegar um pouco antes do fungo se instalar. Por esse motivo, eles costumam ser muito utilizados para proteger as folhagens e sementes. À medida que o vegetal cresce, novas partes vão ficando desprotegidas da planta. Então, geralmente precisa de mais aplicações, porque vai crescendo e vai precisando de proteger mais. E você acha que dá pra você falar pra gente os principais grupos, já que a gente já falou todos dos outros também, né? Acho que é importante. Sim. Os principais grupos dos fungicidas protetores é o enxofre, o cúprico, o ditiocarbamato, o isoftalonitrila, cloroaromático, dicarbonsamida, organoestâmico, guanidina, fenilpiridilamina e fenilpirrol. Eu acho Você pode... bacana a gente só adicionar uma coisa, que muitos desses fungicidas que estão aí nesse grupo também pertencem aos outros grupos, por exemplo, os imóveis. Exatamente. Então eles não pertencem somente a um grupo. Enfim, pode continuar. É porque é outro tipo de classificação, né? A gente Sim. classificou primeiro Em relação à planta mobilidade e agora a gente e está em relação à classificando. função, poderia se Não, dizer? em relação ao princípio geral de controle, como que vai Hum. funcionar, né? Porque Função, você pô, tem... foi o que eu disse. Ah, é parecido, mas não é. Tudo bem, Enfim, eu vou aceitar a sua resposta. a gente vai ter os protetores, que eu acabei de explicar, os curativos, que são aqueles que possuem a capacidade de penetrar na planta e impedir a penetração do fungo no tecido vegetal. E por fim, a gente vai ter os erradicantes, que são aqueles que atuam diretamente sobre o patógeno, na sua fonte de inóculo. Eles atuam reduzindo a esporulação. E também vale a pena ressaltar que geralmente é recomendado que a aplicação desses produtos seja feita somente depois que a planta desenvolver sintomas das doenças. E também é possível usar eles de outras formas, tipo no tratamento de sementes, do solo, ou no inverno, que é o momento em que as plantas de clima temperado entram em repouso vegetativo. Uhum. Os principais grupos dos curativos é o alifático, halogenado, o isotioceaneto de metila, a cauda bordaleza e a causa sulfocácea. Uhum. Nesse caso, ocorre a atenuação dos sintomas ou a reparação de danos provocados pelo patógeno, sendo uma ação dirigida contra o patógeno após o estabelecimento de seu contato efetivo com o hospedeiro. Esses defensivos eles costumam funcionar melhor no período de entre 24 a 72 horas após a infecção do fungo na planta, ou seja, bem no início ou rapidinho, depois que você identifica os primeiros sintomas, você já tem que usar ele. Uhum. Os principais grupos desse daqui são os trazóis, carboxamidas, os benzimidazóis e as estrobirulinas. Ah, então agora a gente pode falar sobre o método de ação dos fungicidas, né? Eles são divididos em grupos, né? Sim, do grupo A até o P, se eu não me engano. Então, bora ir falando por ordem. Beleza. Eu acho que a gente tem primeiro o grupo A, né? Que ele pode ser classificado como a síntese de ácidos nucleicos. Eles atuam inibindo a síntese de DNA e RNA, que são os ácidos nucleicos, e eles também são responsáveis pelo armazenamento e pela transmissão da informação genética. Que legal! Depois a gente tem o grupo B, que pode ser classificado como divisão celular e mitose, que atuam, adivinha, na divisão celular e na mitose, Nossa, que surpresa! impedindo a multiplicação celular e o crescimento e desenvolvimento da planta. Como exemplo, a gente tem o grupo químico dos benzimidazóis,
Etifanato. Só nome fácil, mas muito bacana. E o grupo C, ele também pode ser classificado como respiração, já que esse grupo atua na respiração mitocondrial e priva o organismo da ATP, tipo o grupo químico das carboxamidas e as estrobilurinas. Pimpa. O grupo D é classificado como síntese dos aminoácidos e proteínas e atuam na síntese dos aminoácidos que formam as proteínas. Faz sentido, muito legal. E o grupo E é classificado como transdução de sinais. E ele atua na transdução de sinais, interrompendo esses processos. Muito engraçado, né? É só você saber o nome que você decora. Sim, sim. O grupo F é classificado como síntese de lipídios e integridade das membranas. E ele vai atuar inibindo isso e causando a desorganização celular e morte do fungo. Um exemplo do grupo químico são os edifenfos. Interessante. Nome engraçado. O grupo G é classificado como biossíntese de esteróis em membranas e atua inibindo a síntese deles. Por exemplo, os triazóis, imidazóis, piridinas, piperazinas e morfolinas. Que bacana! O grupo H é classificado como biossíntese da parede celular e atua na síntese da celulose e glucanos. Um exemplo disso é a dimetofose. Dimetomorfe. Entendemos, tá. Beleza. Agora, continuando, prosseguindo aqui, o grupo I ele é classificado como síntese de melanina na parede celular. Ele atua inibindo essa síntese, que nos fungos é sintetizada a partir de compostos fenólicos, e auxilia no processo de infecção do hospedeiro. Por exemplo, o triciclazol. Olha, muito divertido. E por fim, o grupo P é classificado como indutores de defesa em plantas hospedeiras. Eles atuam induzindo a produção de compostos de defesa. Um exemplo dele é o probenazol. Muito interessante mesmo. Nossa, são tantos grupos que eu já não consigo nem lembrar de todos eles. Mas eu acho que já deu bastante por hoje, né não? Sim. Então isso é tudo. Vai! Grupo Plantai. Este programa é um oferecimento da Fundação Tucano Cacareco.